Que alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento tão especial para a gente. E agradecer ao convite formulado pela Daniela e a Taíde. E cumprimentar o Instituto Pernambuco Porto, que faz tão bem essa articulação Brasil-Portugal. E, para nós, esse projeto, não é, do SESI Lab, ele nasceu muito coadunado com o propósito desse seminário que está sendo desenvolvido e com o projeto da exposição, que é uma utopia. E o projeto do SESI Lab nasceu de uma utopia técnica, que nós levamos para o presidente da CNI, no sentido de criar esse espaço que articula arte, ciência e tecnologia, e que foi concebido de uma forma muito compromissada com a capital federal. Nós estamos localizados, para passar por favor, nós estamos localizados no coração de Brasília, e num edifício icônico do Oscar Niemeyer, que estava completamente abandonado. O espaço ele estava sendo ocupado por uma cracolândia, e era uma rodoviária do entorno, descaracterizando completamente a vocação do espaço que foi concebido pelo nosso grande arquiteto, Oscar Niemeyer. E aí veio o grande desafio de pensar num museu que conectasse arte, ciência e tecnologia, e pudesse ser um diferencial para a nossa capital e para a nossa instituição, que é uma instituição que ela é mantida e administrada pelo empresariado brasileiro. E levar cultura é uma negociação que não é fácil, até pela própria prática institucional, que está muito calcada em retorno, em resultados, em números, e como que nós tangibilizamos aquilo que é intangível. E aí veio o desafio da gente estar desenvolvendo um trabalho muito centrado na qualificação da gestão. E por isso que, para nós, foi muito importante estruturar esse projeto de uma forma muito competente, mas, ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque, para a equipe responsável pelo projeto, que eram 2 pessoas, era tudo muito novo. Então, nós fomos atrás de instituições que pudessem estar nos alimentando com experiências que a gente pudesse beber dessa fonte para trazer para o Brasil, mas não meramente trazer experiências como se fosse uma filial. A gente queria incorporar o nosso DNA. Então, a começar do espaço, né, que é um espaço que ele está literalmente no coração de Brasília. Quem não conhece Brasília, aqui tem uma maquete maravilhosa, né, e a gente tem ali a esplanada dos ministérios, seguida do Museu da República, a Biblioteca Nacional, e ali o nosso SESI Lab, que é exatamente ao lado da rodoviária do plano piloto. Aqui o nosso edifício, que passou por um processo de restauro, que foi assim recorde, porque é importante ressaltar que esse projeto foi um projeto de pandemia. Nós iniciamos a nossa jornada em dezembro de 2019. Em março veio o lockdown. Então, literalmente, foi um projeto de pandemia. Tivemos a grande sorte de contarmos com uma equipe técnica, principalmente o arquiteto responsável pelo projeto, o Gustavo Pena, que é um importante arquiteto brasileiro, que foi muito generoso conosco, considerando que foi um projeto que foi feito a 10 mãos. Nós conseguimos montar um time de museólogos, de especialistas, de artistas, para que a gente pudesse pensar num projeto que tivesse, acima de tudo, essa missão da revitalização urbana, porque muitas coisas aconteceram no processo de gestão, de criação do projeto, a começar pelo painel do Atos Bucão. Quando nós estávamos em pleno
restauro do edifício e, concomitantemente, trabalhando na ideação, na natureza do projeto, constituindo um plano museológico, nós fomos contatados pela Fundação Atos Bulcão, porque tinha um painel do Atos inédito que nunca tinha sido executado e que ele fez exatamente para esse edifício. Então, nós tivemos a oportunidade de adquirir esse painel e instalar em todo o processo, e tudo isso era muito emocionante, porque era tudo muito vivo. E o nosso compromisso de manter essa dimensão do ser vivo em todo o processo depois de operação do nosso espaço. E aí é que veio a questão da transformação, porque nós tivemos, como eu comentava, nós buscamos instituições para que pudessem nos apoiar a partir de suas experiências, a partir de projetos grandiosos e que pudessem servir como base para começarmos a nossa iniciativa. E a gente identificou o Exploratório. Exploratório é um museu de arte, ciência e tecnologia que é localizado em São Francisco, na Califórnia. E nós fomos atrás do Exploratório para beber da fonte do conhecimento deles, mas a gente não queria trazer para o SESI Lab uma filial do Exploratório, a gente queria incorporar o nosso DNA. E o nosso DNA estava centrado exatamente nessa conexão entre arte, ciência e tecnologia. Até porque nós temos também a educação como principal eixo que sustenta a nossa iniciativa. E o SESI é uma instituição que tem mais de 80 anos dessa experiência. Então, a gente queria que o SESI Lab também bebesse dessa experiência institucional, e não só do SESI, mas também do SENAI, que trabalha com qualificação profissional, e trazendo toda essa experiência de inovação, de tecnologia, mas tendo a arte como a disparadora da articulação entre esses conteúdos. E nós trabalhamos com algumas premissas conceituais, porque para nós era muito importante, como eu colocava a questão de ser um espaço vivo, que esse espaço pudesse oferecer alguns diferenciais para o público visitante. Quer dizer, a gente queria que o visitante saísse diferente do que ele teve a oportunidade de entrar. Um espaço efetivamente inspirador. E foi aí que a gente desenvolveu esse modelo, que é um modelo que nós consideramos as premissas do SESI Lab, não é? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. No Brasil, a nossa educação ela é regida por um currículo. E isso engessa extremamente a educação brasileira, porque a educação ela é conteudista. Os professores eles têm pouco tempo de oferecer aos alunos uma dimensão de experiência, de ludicidade. É muito hard, é muito duro ser um professor e seguir a nossa educação brasileira. E como a gente está num espaço de educação não formal, a gente se sente muito flexível e tranquilos, porque a gente não segue aquela rigidez conceitual. Então, a gente precisava trazer a BNCC para dentro do nosso espaço, porque a gente viaja e a gente vê os museus vivos com alunos, professores, e no Brasil isso ainda é pouco desenvolvido, porque as escolas elas oferecem poucas oportunidades de acesso. Então, a gente queria levar o currículo para que a escola fosse para dentro do SESI Lab. Associado a isso, considerando a nossa natureza de conexão entre arte, ciência e tecnologia, a gente trouxe também a abordagem STEAM, que é trabalhar ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E aí é que faz a conexão da arte, porque a gente entende que essa conexão da BNCC com o STEAM, a gente consegue um trabalho numa dimensão da interdisciplinaridade e da educação integral. Além disso, a gente precisava incorporar uma terceira dimensão, que ela é muito associada aos museus de ciência,
que conecta a ciência e a tecnologia, mas numa perspectiva também de sociedade, de meio ambiente. E quando a gente integra o STEAM com a BNCC, a gente está estimulando a curiosidade, o conhecer o como, que uma dimensão que nós trabalhamos no SESI Lab é não dar resposta, é estimular o visitante a fazer perguntas. Então, esse trabalho conceitual nos deu muita base para fundamentar o nosso plano museológico, que é composto por 11 programas. E 11 programas que foram concebidos de forma interdependente, mas extremamente complementar e articulada. Então, nós temos um programa institucional para entender qual é a razão de ser. Tudo isso nos blinda, porque o que a gente percebeu? Quando a gente cria um projeto e o projeto dá certo, de repente, aparecem um monte de especialistas que são entendidos em museus, em projetos, e começa a adaptar. Seria legal fazer isso, seria legal fazer aquilo. E o plano, para a gente, foi fundamental, porque a gente criou uma estratégia de blindagem técnica, onde a gente tem instituído um programa institucional, um programa de acervo e pesquisa, um programa de acessibilidade, um programa digital, arquitetônico, urbanístico, onde tudo está desenhado, integrado, articulado, um programa de financiamento e fomento, apesar da gente fazer parte de uma instituição, vamos dizer assim, que tem recursos, a gente está falando de cultura. Então, a cultura ela está sempre lateral aos projetos. Então, a gente soa muito para conseguir recursos e conseguir uma justificativa que dê base para a manutenção do nosso espaço. Apesar da gente ter somente 2 anos, a gente ainda está engatinhando, mas a gente está caminhando com passos muito significativos nessa perspectiva da sustentabilidade, mas por conta do nosso projeto do nosso plano museológico, que conseguiu atribuir um sentido e um significado para a nossa razão de ser. Então, traz a indústria de uma forma bastante ativa nessa construção coletiva. Temos um programa de segurança, de gestão de pessoas, porque a gente precisa formar permanentemente os profissionais que atuam no SESI Lab. Então, desde o segurança, da moça da limpeza, dos educadores. A gente tem um time de educadores interdisciplinar que trabalham desde químicos, físicos, artistas. É uma equipe multidiferenciada e multidisciplinar que integra e que constitui projetos altamente inovadores e que estão mexendo com a nossa capital federal. Nós temos alguns programas, né? O programa educativo, então nós desenvolvemos visitas educativas, programas de formação de professores, porque todo o espaço ele é concebido a partir de experiências. Então, nós temos o que nós denominamos de aparatos que promovem essa inter-relação com os visitantes. Então, para cada um dos aparatos, por exemplo, nós temos um que demonstra de uma forma muito lúdica, mas de uma forma muito simples, como a energia cinética se transforma em energia térmica. Então, para cada um desses aparatos, a gente desenvolveu uma matriz que a gente conecta com o currículo. Então, esses programas de formação, eles são extremamente articulados no sentido da gente formar professores, trabalhar com os alunos por meio de workshops, visitas, oficinas, para que os alunos e os professores possam estar criando essa dinâmica de aprendizagem e numa relação não formal. Então, é muito rica a experiência, porque a gente começa a perceber, nesse pouco tempo, o interesse dos alunos e a forma como eles começam a se integrar com a ciência. Então, isso tem um valor muito grande. Inclusive, a gente está encaminhando, estamos em fase de negociação com a FAP, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, um projeto onde a nossa perspectiva é avaliar e constituir indicadores sobre a elevação do capital científico. A gente fala do capital cultural e a gente quer agora mensurar
a elevação do capital científico a partir dessa articulação arte, ciência e tecnologia. A gente tem o SESI Lab nas escolas, a gente desenvolveu, como eu comentava, dos aparatos, a gente desenvolveu mini aparatos, colocou numa maleta, e como nós atuamos numa instituição que tem um espectro nacional, nós mobilizamos a área de educação, trabalhamos com 458 professores de 23 estados e desenvolvemos esse modelo que foi feito junto com os professores, que a ideia é levar os aparatos do SESI Lab para dentro de sala de aula. E a nossa intenção é buscar parceiros para que a gente possa estar disponibilizando essa metodologia para as escolas públicas. Então, assim, está sendo também uma experiência muito rica e muito desafiadora, porque essa conexão arte, ciência e tecnologia não é muito óbvia. Mas, ao mesmo tempo, ela é fundamental para a mudança de paradigmas. Temos um espaço maker e biomaker, temos um programa de diálogos que a gente está promovendo essa relação de aproximação com territórios periféricos, e a gente atua, agora a gente está trabalhando com o SESI Lab delas, onde nós temos a oportunidade de desenvolver um trabalho com 30 jovens da periferia e aproximando essas jovens da ciência. Então, está sendo assim, uma experiência extremamente enriquecedora, na medida que a gente está tendo a oportunidade de oferecer a essas jovens mentoria, um trabalho de inclusão e um trabalho de incentivo à pesquisa dentro do museu. Então, isso, para nós, a gente percebe mudanças de comportamento, inclusive das alunas já chegarem e falarem, eu já estou pensando na minha faculdade, eu estou pensando... Isso é muito bacana, né? A gente promover a inspiração e o sonho em jovens que têm poucas oportunidades. Então, a gente vê como que isso faz a diferença, que é esse programa que eu comentava do SESI Lab delas, né? E outro projeto também, que é o Diálogos com o Território, que a gente está fazendo uma pesquisa de mapeamento e percepções dos jovens do DF sobre arte, ciência e tecnologia, que a gente começou em 2023. A gente faz um planejamento e apresentação do SESI Lab para lideranças, visitas bidirecionais, vamos começar agora em 2024 um hackathon sobre cultura digital e ações no entorno. Quer dizer, como vocês puderam perceber, quando a gente fala do nosso plano e dos programas que integram esse plano, é tudo muito articulado. Então, a gente desenvolve de uma forma bem coordenada para que a gente dê vida ao nosso espaço. Então, a gente tem uma programação que ela é bastante robusta do ponto de vista de acessar diferentes públicos, né? Porque a gente está falando de crianças, a gente está falando de jovens, a gente está falando de adultos, a gente está falando de melhor idade. E, nessa perspectiva, a gente também trabalha com um programa de acessibilidade bastante robusto. Então, a gente tem treinamentos, a gente ampliou significativamente os recursos acessíveis, a gente tem uma abertura antecipada para autistas e o público neurodivergente. É um projeto que tem assim, mexido muito com a gente, inclusive nos demandou a necessidade da gente contratar uma educadora autista, para que pudesse nos ajudar a pensar nesse programa de uma forma efetivamente inclusiva. E visitas mediadas também para o público em Libras. Na perspectiva do programa cultural, a gente tem um projeto que é o Brinca Mais, que é um festival de férias que acontece nos meses de julho e dezembro, que é bastante intenso. Temos os fins de semana culturais, o Night Lab. O Night Lab que está se tornando, né, uma importante iniciativa no Distrito Federal. É uma balada que a gente realiza no museu à noite, com o objetivo de aproximar o adulto da ciência. E, assim, é uma experiência maravilhosa. A gente realiza uma vez por mês, a gente abre nas primeiras quintas-feiras e sempre numa perspectiva conceitual. Então, um exemplo, a gente trabalhou no mês de junho, que no Brasil é o mês dos namorados, e o tema foi a química do amor.
Então, nós trouxemos uma apresentação musical, convidamos uma artista brasileira chamada Manhana, que ela criou um novo ritmo pop, que é a Pisa Nova. No Brasil tem o Pisadinha, que é o João Gomes, que é um cantor que está fazendo bastante sucesso. E temos o João Gilberto. Então, ela faz uma DR entre o João Gilberto e o João Gomes, e isso é denominado a Pisa Nova. Isso foi um sucesso, porque, na verdade, é uma DR entre essas músicas. Fizemos diálogos, conversas poéticas, trazendo neurocientistas para falar sobre como o organismo reage quando se está apaixonado. E isso, para o jovem, é algo que dá um clique, porque eles começam a perceber essa dimensão do sentido e do significado. E isso, para nós, foi fantástico, porque, de repente, o Night Lab, a gente abre as inscrições, quer dizer, abre os ingressos, e acaba em uma semana. E é lotado por um público que, cada vez mais, e a gente vai fazer agora 2 anos, agora em novembro, e a gente vai trabalhar com a temática da cooperação. E aí a gente está trazendo um importante artista brasileiro, que é o Arnaldo Antunes, para falar dessa dimensão da colaboração. Estamos agora negociando, finalizando com os irmãos, com os gêmeos, que são importantes artistas, para falar dessa questão da colaboração, e vamos ter aí uma conversa poética diferenciada, além de oficinas, workshops. Exposições de longa duração, a gente tem 3 galerias, temos as exposições temporárias, já realizamos 3, 2 autorais, e uma a gente teve a oportunidade de levar o nosso grande fotógrafo, artista, Sebastião Salgado, e a gente trabalha com temas ligados a... Sempre a gente tem uma dimensão conceitual. Então, o primeiro ano de operação do SESI Lab, a gente fez... O tema central era o futuro das profissões. Então, a primeira exposição foi o futuro das profissões, de autoria nossa, e a segunda foi o Trabalhadores, de autoria do Sebastião Salgado. E agora, o segundo tema é sobre bioeconomia. Então, a gente trouxe também uma exposição autoral e estamos negociando com uma instituição francesa que vai culminar num projeto ligado à biodiversidade também e trabalhar a questão das águas. E temos o SESI Lab itinerante, que está bombando. A gente levou o projeto para o Museu do Amanhã, ficamos 3 meses no Museu do Amanhã, foi assim e para nós o melhor de tudo é que eles nos procuraram, dizendo que a gente queria muito levar essa experiência do SESI Lab para o Museu do Amanhã, e a gente está aí negociando oportunidades de interação, de troca, de intercâmbio. Acervo e pesquisa, a gente tem um programa de pesquisas de público, avaliação de aprendizagem e impacto, o seminário anual de pesquisa, o acervo digital, que a gente tem... E está disponível todo o trabalho que a gente desenvolve, seja por meio das oficinas, seja por meio dos workshops que são realizados. Nós também apresentamos nesse acervo digital, além do nosso programa editorial. Financiamento e fomento. No Brasil, nós temos a lei de incentivo, não é? Aqui, para nós, para a área de cultura, tem um papel extremamente importante. E nós conseguimos uma aprovação de um plano anual, e o nosso objetivo é levar a indústria para dentro do SESI Lab. Então, nós contratamos artistas, a gente tem aí um grande papel de incentivador, de disseminador da cultura brasileira. E estamos aí com alguns parceiros estratégicos, a Neo Energia, a Granado, que vai realizar agora uma exposição conosco para contar a história da Granado. O TikTok foi muito interessante, porque o TikTok nos procurou. A gente até levou um susto, porque... Como assim? E foi fantástico, porque qual é o objetivo deles? Disseminar conteúdo. Então, eles trazem influenciadores que trabalham com ciência, para que esses influenciadores falem e divulguem junto às diversas comunidades. E agora a gente está desenvolvendo um programa que é de formação de professores para o desenvolvimento de conteúdos.
Olha que interessante. Então, inverteu completamente aquela lógica da dancinha. Quer dizer, está trazendo conteúdo e está trazendo informação, porque é a nova linguagem. É impressionante como o jovem que se conecta com essa forma diferenciada de aprender. Então, a ideia... E foi muito interessante, porque o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ficou sabendo dessa parceria e falou, espera aí, eu preciso levar a Constituição para o jovem. E aí fez uma parceria com o TikTok para disseminação da Constituição. Então, isso é interessante porque a gente começa a ver experiências que nascem. E aí os nossos resultados, né? Porque aí é que demonstra que a gente está caminhando e assim, é uma longa trajetória, mas é uma trajetória que ela é de sucesso porque a gente dá a mão para outras instituições, e a gente traz essas instituições e a gente leva essa experiência numa relação de diálogo, e isso é muito importante para que a gente cresça. Então, nesses 2 anos, quase 2 anos de operação, a gente teve aí um resultado de 137 milhões em valoração de mídia espontânea. Isso é muito importante para nós, quando a gente quer vender o nosso projeto, principalmente internamente, para mostrar que o que a gente investiu, se a gente fosse investir em mídia, a gente teria um retorno muito maior. Tivemos aí um público de mais de 420 mil estudantes, mais de 80 mil estudantes atendidos em visitas educativas, mais de 2 mil professores. Quer dizer, são números que, para a gente, eles são muito importantes. Além da gente ter tido um reconhecimento internacional pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, isso para a gente foi uma... Tivemos a oportunidade de participar de uma reunião do G20 Cultura, que aconteceu no Rio de Janeiro. Fomos convidados para participar também da COP, em Belém, com essa exposição que a gente está, que é sobre bioeconomia e biodiversidade, e foi uma experiência muito rica, porque, ao desenvolver essa exposição, a gente trouxe a Amazônia e o Pará para pensar essa exposição para o SESI Lab. Então, a gente contratou a Universidade da Amazônia, a Universidade do Pará, um grupo curatorial multidisciplinar, para constituir essa exposição. Então, a gente, assim, quem for a Brasília, essa exposição fica até o dia 20 de novembro e vai ser uma grande alegria recebê-los, porque realmente a exposição está muito bonita e muito diferenciada. Esse é o nosso espaço, lindo, maravilhoso, que a gente tem assim, muito orgulho e que foi completamente restaurado e que hoje, nessa dimensão, né, de valorização da arquitetura, apesar da gente ter um desafio gigantesco, porque, apesar de nós estarmos do lado da rodoviária do plano piloto, a população mais carente ainda tem uma barreira de acesso. Apesar da gente ter uma política de gratuidade de quase 87%, mas, mesmo assim, a gente ainda tem um grande desafio de tornar esse espaço para que o brasiliense, o brasileiro, visite e se sinta realmente dono desse espaço maravilhoso. Aqui, um pouquinho da nossa vista, quem for visitar vai ter essa oportunidade de ver essa visão de Brasília, que é única. E muito obrigada.